O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Tema da semana: o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Está no ar o programa Lições da Bíblia. É bom demais estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando sobre o Espírito Santo e a espiritualidade. Estamos descobrindo que o Espírito Santo é um ser pessoal, faz parte da divindade e está trabalhando para a nossa salvação. Em nossos próximos 2 programas, 2 convidados especiais que trabalham aqui na Novo Tempo e são conhecidos de todos os telespectadores. Talvez pastor Jorge Ramponha, mais da Nuevo Tiempo, certo, pastor? Pois é, pastor. Um prazer estar aqui contigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pastor Jorge Ramponha é o diretor da Rádio Novo Tempo para o Brasil e também para a língua hispana. Pois é, para certo? 7 países da América do Sul também, sim. De fala hispana. Quantas rádios nós temos hoje, pastor? Hoje nós estamos com 183 rádios nos 8 países, português e espanhol. No Brasil nós temos 18 frequências em 15 cidades. Que beleza. E também é apresentador do programa Ángeles de la Esperança. Pois é, que é o homônimo, né, de Anjos da Esperança. Exatamente. No espanhol. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Você sabe que eu tive o privilégio de trabalhar na Rádio Novo Tempo, no Rio Grande do Sul. Sério? Durante, vamos lá, acho que uns 10 anos. 10 anos? 10 anos, assim, eu trabalhei um período na escola e fazia programa na rádio também. E depois, no Espírito Santo, na Rádio Espírito Santo, enquanto fui pastor da Igreja Central de Vitória, fazia todas as tardes um momentinho lá. Que legal, pastor. Não sabia isso aí. Quem faz rádio sempre fica com esse amor no coração pela rádio, uma paixão pela rádio. Exatamente, né? É um negócio impressionante. E a rádio continua sendo um instrumento que Deus está usando para a pregação do Evangelho. Então, a paixão continua. A rádio está no coração. Amém. Pastor Ivan Saraiva, seja bem-vindo, apresentador dos programas Está Escrito e A Voz da Profecia. Eis-me aqui, uma alegria poder participar do Lições da Bíblia, aprendermos juntos, estar aqui com o pastor Ramponha é um privilégio, né? É o argentino mais brasileiro que eu conheço, amigo de todos nós aqui, tem feito um grande trabalho nas rádios, tanto na aula hispana quanto na língua portuguesa. No começo a gente ficou pensando assim, né? Um argentino cuidando das rádios no Brasil, como que vai ser? Extraordinário. As rádios têm crescido grandemente e Deus tem usado o pastor Ramponha nesse ministério e que alegria poder compartilhar a lição, né, esse guia de estudos tão especial. Vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Exatamente. Um tema tão maravilhoso, tão especial e tão, parece que complexo, né? Parece que é uma grande confusão no meio evangélico sobre quem é o Espírito Santo, a sua natureza e as suas atividades, né, as suas funções. Mas um prazer estar aqui. Uma alegria. Esse programa especial com o senhor também. Seja bem-vindo. Que bom. A empatia é grande, hein? Percebi que a empatia é grande. O pastor Ivan é um parceiro. E outra coisa, o pastor Ivan é um grande apoiador da Rádio Novo Tempo, né? Ele está fazendo sempre o grande programa, A Voz da Profecia. Então, é um grande parceiro, pastor. Que bom. E também os telespectadores recebem, recebo também aquela mensagenzinha de todos os dias, de todas as manhãs, com uma camiseta estilosa sempre e uma mensagem inspiradora que os amigos têm aí pela internet, né? Feita pelo pastor Ivan. É isso mesmo, são uns videozinhos, né, de 3 minutos, que são tão simples, mas que têm tido um alcance muito grande, né? Exatamente. Que hoje eu acho que é o nosso folheto virtual, né? A pessoa, ela, num clique ali, em 2, 3 minutos, ela manda para 300, 400 pessoas, né? Às vezes a pessoa tem uma lista de transmissão com 250 pessoas e a gente não tem a ideia da dimensão, né? Porque um vai mandando para o outro, que vai replicando, vai passando. E é algo tão simples, mas que tem tido um bom resultado, né? Muitas pessoas têm se aproximado de Jesus através desses vídeos. Você sabe que esses dias eu estive em Iracemápolis. Onde fica? Pertinho de Limeira. Ok. Entre Campinas e Limeira, Iracemápolis. E uma pessoa assistiu lá durante toda a semana e disse que
primeiro contato foi recebendo os vídeos, né, que uma amiga mandava e aí despertou e tem buscado conhecer a palavra. Que bom, fico feliz, pastor. Aproveito e mando um abraço para todos os amigos da cidade de Iracemápolis. Roberto, um parceirão, um baiano do coração que gosta de comer melancia com farinha, hein? Nossa. Melancia com farinha. Um abraço, Roberto, e a todos os amigos de Iracemápolis. Vamos orar a Deus nesse momento? Vamos. Pastor Ivan, você pode orar, por Vamos favor? orar, então. Bondoso Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela amizade que temos em Cristo Jesus, não apenas nós três aqui, mas também pela amizade que temos desenvolvido com tantas pessoas do Brasil e do mundo, através da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo. Nós pedimos a companhia do Teu Santo Espírito e a influência dEle para apresentarmos as verdades da Tua Palavra de maneira simples, clara, que os nossos amigos de casa consigam perceber de maneira bem evidente a natureza, a ação do Espírito Santo na nossa vida e como nos apropriarmos desse ser divino que está aqui para nos salvar, nos ajudar no processo da salvação. Permaneça conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, talvez você não tenha o seu guia de estudos, que você tenha a sua Bíblia. Como eu sempre menciono, o guia de estudos simplesmente sistematiza o que está na Palavra de Deus. Então, acompanhe a gente, tenha a sua Bíblia, porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Mas nesse momento é hora de ouvirmos o Dr. Frank Hazel, que é o autor do nosso guia de estudos. Com a palavra, o autor. Existe uma passagem interessante no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, que fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu acho isso muito interessante. O Espírito Santo não é dado àqueles que desobedecem à palavra de Deus. O Espírito Santo não é dado àqueles que não querem seguir as palavras de Deus. Mas o Espírito Santo é dado àqueles que são obedientes a tudo que o Espírito Santo escreveu na palavra de Deus. Eu penso que a pergunta que temos é: eu confio na palavra de Deus? Eu reconheço o que a palavra de Deus diz sobre mim? Que sou um pecador e preciso de perdão para os pecados, que preciso da transformação que Deus só pode dar através de Jesus Cristo. Somente se coloco o meu eu de lado, Deus terá espaço para morar em mim através do Espírito Santo. E por isso acho importante que reconheçamos a necessidade de abrir o espaço para o Espírito Santo. Somos todos pessoas que gostam de controlar nossa vida o quanto nós pudermos. Quando buscamos controle, estamos comumente com medo de perder o controle. E se estamos com medo de perder o controle, temos a tendência de dominar o que conseguimos, até mesmo outras pessoas. Mas Deus nos convida a entregar o controle a Ele, para que Ele possa estar no controle, para abrir a porta e assim deixarmos o nosso eu e permitirmos que Ele tenha a chance de ser o mestre da nossa vida. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador. Ele nos conhece bem e melhor. Somente Deus pode nos fazer amar Sua palavra. Somente Ele pode nos fazer ser obedientes à Sua palavra com um coração cheio de amor. Então, é o Espírito Santo e não nossos desejos egoístas que vão controlar nossa vida. E é o Espírito Santo que abre nossos olhos para as outras pessoas e suas necessidades. Em vez de estarmos fechados em nós mesmos e nossas necessidades, temos uma perspectiva diferente quando nos abrimos para o Espírito Santo. Nossa submissão ao Espírito Santo dá liberdade para a nossa vida. Liberdade da condenação, liberdade da escravidão do pecado, liberdade para ser obedientes à palavra de Deus, liberdade para viver uma vida de alegria e amor. Uma vez que der permissão ao Espírito Santo para fazer isso, Ele abrirá meus olhos para ser um filho de Deus e ser uma bênção aos outros. Eu quero convidar você que acompanha o programa Lições da Bíblia em todas as comunidades adventistas do sétimo dia, no sábado pela manhã, nós temos este momento que é feito aqui, nós temos um momento lá em nossas comunidades. Você é nosso convidado, você pode se aproximar, chegar e dizer: olha, eu assisto Lições da Bíblia, ouvi o programa e quero conversar
sobre o tema que foi apresentado. Você será bem-vindo em todas as comunidades adventistas no sábado pela manhã. Amigos, o que é o batismo o batismo do Espírito Santo, não contra, né? O batismo do Espírito Santo, eu acho que a gente poderia começar definindo o que é o batismo do Espírito Santo e também quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Quando ela é batizada nas águas, quando ela recebe ao Senhor Jesus Cristo, poderíamos começar definindo o que é o batismo do Espírito Santo? Pastor, quem sabe eu gostaria, antes de definir, e eu acho que o pastor Ivan vai definir melhor do que o batismo do Espírito Santo, eu gostaria simplesmente, pastor, eu gostei muito como a lição da Escola Sabatina começa falando sobre o que significa ser cheios do Espírito Santo, né? A plenitude, essa presença espiritual do Espírito Santo nas nossas vidas. Nessa introdução que a lição faz, nós não somos robôs espirituais, ou religiosos, melhor, ou nós podemos chegar a ser robôs espirituais se nós não temos a presença pessoal do Espírito Santo na nossa vida, que é uma coisa que já estudamos em lições passadas também, né? O Espírito Santo como uma pessoa que chega para morar na nossa vida, né? Quando você cita a questão de não somos robôs espirituais... A lição usa uma frase bem interessante que ele disse assim, né? No início aí, disse, sem ele, falando do Espírito Santo, nosso testemunho não terá poder e nossa vida cristã será apenas um fardo. Quando eu estou falando disso aí, muitas vezes nós temos uma experiência espiritual que provavelmente seja uma experiência vazia, né? Uma experiência sem sentido, espiritualmente falando. Agora, quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós deixamos de ser nós mesmos, ele enche os nossos vazios espirituais e a nossa vida é transformada. Então, nós não fazemos as coisas porque nós acreditamos só, senão que nós fazemos as coisas porque o Espírito Santo está morando em nós e nos dá a plenitude de vida, que é a plenitude que Cristo queria deixar nos seus discípulos, né? Isso acontece só quando o Espírito Santo chega para morar na nossa vida e nós permitimos isso, né? Ok, então não é... Quando você se refere à questão de ser um robô, não há manipulação. Ou seja, eu permito que o Espírito comece a atuar na minha vida. Com certeza. E aí eu começo a ser uma fonte de vida para os outros também. Com certeza. É isso aí. Legal essa lembrança. Até tem uma frase muito interessante que um cristão apenas nominal não é verdadeiramente um cristão. Então precisa haver a atuação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, a tendência é que nós nos tornemos religiosos. Né? Ótimo. Você acaba tendo ritos, mecanismos de adoração que são vazios. Né? Quando a gente fala a respeito do batismo do Espírito Santo, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque há muita confusão sobre isso. Se você perguntar para 10 pastores de 10 denominações, cada um vai ter uma resposta diferente. Mas a Bíblia ela é muito clara sobre esse assunto. Nós é que polemizamos. A gente precisa lembrar, você que é telespectador, pense assim, o que é batismo? Né? Batismo vem lá do grego, né? Baptizo, que é o quê? Mergulhar, submergir. Então, o batismo do Espírito Santo é quando você está imerso no Espírito Santo. É quando ele... não é que você vai ter mais do Espírito Santo, é que ele vai ter mais de você, certo? O Espírito Santo vai atuar mais na sua vida, vai trabalhar mais e melhor no seu coração. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ela começa dentro do processo do batismo do Espírito Santo, que começa então a influenciá-la, a mostrar aquilo que está certo, aquilo que está errado, onde ela deve avançar, onde ela deve recuar, coisas que ela deve abominar, coisas que ela precisa aprender a amar. Então, o batismo do Espírito Santo não é, como muitos pensam, um poder sobrenatural para você agir de maneira sobrenatural em determinadas circunstâncias dentro do seu rito religioso. O batismo do Espírito Santo é a transformação do nosso caráter, porque a nossa essência é má, né? Quem é o Ivan? O Ivan é um indivíduo egoísta,
sujo, mau, pecador, malicioso. Esse sou eu. Não tenho como fugir disso. Eu não posso definir como um ato sobrenatural. Assim, sobrenatural eu digo de manifestação sobrenatural. Exato, porque as pessoas pensam assim, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ou ela fala línguas estranhas, ou ela começa a dar profecias e ter revelações, ou ela, sabe? E o batismo do Espírito Santo nada mais é do que a transformação do meu caráter. E isso começa a acontecer desde que eu nasço, o Espírito Santo já começa a atuar na minha vida. Eu vou dar voz a isso, né? Vou dar atenção a isso ou não. E à medida em que eu vou caminhando dentro da influência do Espírito Santo, ele vai me conduzir para onde? Para o ponto máximo que nós temos e que foi dado por Jesus, que é o batismo do arrependimento. Né? A gente precisa lembrar... Que aí é o batismo... das águas, que é o batismo do arrependimento, e ali de maneira, talvez não plena, mas de maneira muito importante, nós somos batizados no batismo do arrependimento, que é o mesmo batismo do Espírito Santo, então parece que é uma novidade de vida. Então eu simbolicamente sou sepultado nas águas para esse Ivan sujo, mau, ruim, né, egoísta, e aí então eu nasço para uma nova natureza, que é a natureza do céu, que é a natureza de Deus trabalhando na minha vida, para que haja esse contraponto entre a minha natureza má e agora a minha natureza boa, que eu agora nasci de novo, e então agora eu vou escolher a quem eu vou servir, a quem eu vou permitir que ela conduza a minha vida, se é a minha antiga natureza ou a minha nova natureza. Então, a evidência de que um indivíduo foi batizado no batismo do Espírito Santo está no processo de transformação que acontece na vida dele. Pastor, olha só, Mateus 7, tem aqui Jesus falando, e quando Jesus fala, né, não tem, é impressionante. Jesus fala em Mateus 7 o seguinte, falando a respeito dos falsos profetas, né, que aparentemente eram ovelhas, mas interiormente eram lobos devoradores, ele diz o seguinte no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Então, uma vez que a Bíblia diz que nós não devemos julgar os outros, as intenções do coração, ninguém consegue ler o coração do outro, né? Mas Jesus Cristo disse, olha, você vai conhecer pelo fruto. Então, como é que eu sei que aquela árvore é uma jaqueira? Que dá jaca. Porque se desse laranja, eu não ia falar que é jaqueira. Se desse laranja, é laranjeira. Se dá amora, é moreira. Então, pelo fruto, eu conheço a essência. Agora, quais são os frutos? É o que está escrito em Gálatas 5, né, 22 e 23, que aqui a gente vê se o indivíduo... A gente vai ter um encontro, já adianto, viu, pastor? Enquanto você encontra o texto, nós vamos ter um encontro que nós falaremos só sobre o fruto do Espírito. Perfeito, então... maravilha. E não tem como a gente falar sobre o Espírito Santo e todo o guia de estudos, né, sobre o Espírito Santo, a espiritualidade, sem a gente abordar esse texto que para mim é central. O fruto do Espírito, qual é? Gálatas 5, 22 e 23. Olha só, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Como que eu sei se o indivíduo foi batizado no Espírito? Pelo fruto do Espírito, pelo resultado do Espírito, que não é falar em línguas estranhas, que não é cair no Espírito, que não é unção do paletó, unção do urso, unção do leão. O batismo do Espírito Santo é a transformação da minha vida. O indivíduo que era intempestivo, agora ele tem domínio próprio sobre suas ações. O indivíduo que ele era vingativo, agora ele é benevolente. O indivíduo que vivia carrancudo, vivia de mau humor, agora ele tem a nova alegria em Cristo Jesus. Ele tem amor. Esse é o fruto do Espírito. Como que eu sei que o indivíduo nasceu de novo? Porque ele começa a demonstrar a obra, o fruto do Espírito, que nada mais é do que refletir o caráter de Cristo. Ok, nós vamos para o intervalo e depois, só para a gente enfatizar um pouquinho, e até dentro do texto bíblico, mostrar que não existe momentos distintivos, certo? Eu sou batizado na água e eu sou batizado no Espírito. Podemos trabalhar isso no retorno? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No programa de hoje nós começamos a trabalhar o que significa ser batizado no Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Podemos retomar um pouquinho só a questão São eventos distintos dentro da palavra. Ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito são situações distintas. Pastor, é interessante que os 7 versos bíblicos que falam sobre batismo e batismo do Espírito Santo estão tão interconectados que a gente tem que entender que o batismo do Espírito Santo é o mesmo momento, como o pastor Ivan falava, o mesmo momento que a gente recebe o batismo de arrependimento, né? Onde a gente é batizado também pela água. É interessante que aqueles 7 textos bíblicos, 4 estão interconectados, relacionados com o batismo de João Batista. Os outros 3 conectam aquele batismo de água, ou o batismo de arrependimento, também com o batismo do Espírito Santo. Então, a gente entende que aquele batismo de arrependimento, ou o batismo do Espírito Santo, melhor, o batismo do Espírito Santo também acontece quando nós somos batizados na água, ou pela água. É o mesmo momento. Algumas pessoas acreditam e pensam que o batismo do Espírito Santo é um momento diferente, um momento pontual e um momento onde acontecem algumas coisas, milagres, né? O ato sobrenatural, né? Já citamos aí o falar em línguas e outras coisas. Agora, é bem interessante o fato de que o maior evento que pode acontecer na vida de uma pessoa é a transformação do coração de uma pessoa. Esse é o grande milagre. E isso acontece quando nós aceitamos que nós somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos Jesus na nossa vida, aceitamos a graça salvadora de Cristo e aí começa aquele processo de santificação e mudança de vida. E essa é a ação do Espírito Santo, quando Ele nos batiza e Ele começa a morar dentro de nós para fazer a transformação do caráter. Eu acho que não tem milagre maior que esse aí. Quando nós aceitamos a graça salvadora de Cristo e Ele começa a transformar todas aquelas coisas ruins que o pastor Ivan já citou, Ele começa a tirar de nós e nós começamos a ser cada vez mais parecidos com o caráter de Jesus. A forma como você colocou, então esse não é um evento, isso não é um processo, aconteceu e acabou. Exatamente, se encerrou. Ele não é pontual, né? Não é pontual. O batismo do Espírito Santo, ele vai acontecendo antes do batismo, ele chega ao seu ápice, né, um momento, um marco no batismo das águas, mas ele continua por toda a vida. Agora, quando a gente fala de batismo do Espírito Santo, eu converso muito com os meus irmãos evangélicos, meus irmãos carismáticos da Igreja Católica, e a gente vai conversando e trocando ideias, e eu gosto muito de conversar para poder entender o que acontece e como ele crê, como ele pensa. E eu já ouvi assim, por exemplo, uma senhora falou assim: pastor, sabe quando que eu fui batizada no Espírito Santo? Eu falei: não sei. Ela falou assim: olha, pastor, eu senti um arrepio, estava na igreja, e aí eu senti um arrepio assim do pé até a cabeça, e aquele arrepio assim, eu senti o Espírito Santo me envolvendo, e a partir daquele momento eu comecei a falar em línguas estranhas que eu não conhecia. E aí então eu entendi o que é, pastor, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, e realmente essa é uma crença muito popular, não é isolada, né, da vida dessa irmã especificamente, que eu estou me lembrando agora. Agora, pastor, desculpa cortar a tua linha de raciocínio. Perguntaram mesmo para mim, só que perguntaram: pastor, o senhor foi batizado pelo Espírito Santo? Olha. Quando o senhor foi batizado pelo Espírito Santo? Uma irmã evangélica também perguntou para mim. Eu falei: sim, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Então o senhor falou em línguas? Não, jamais. Nem o português eu consigo falar direito, né? Então, o senhor foi batizado no Espírito Santo? O senhor falou em línguas? Não. O senhor teve alguma profecia? Teve algum dom específico? Não. E como o senhor sabe que o senhor foi batizado no Espírito Santo? Eu falei: simples. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a Bíblia diz que eu fui batizado no Espírito Santo. Então, a minha resposta começou a acontecer. A mudança começou a acontecer. Começou a acontecer. Você sabe que uma vez, só aproveitando nas histórias aqui, eu estudei a Bíblia com um casal de uma outra comunidade religiosa. Eles foram batizados no mesmo dia. Ela dizia: eu fui batizada no dia pelo Espírito Santo também.
e ele disse assim, pastor, sempre me pergunto, por que você ainda não foi batizado no Espírito Santo? Então os dois foram batizados no mesmo dia, só que não houve da parte dele nenhum tipo de manifestação sobrenatural. E os líderes perguntavam para ele, qual é o pecado que você cometeu que você ainda não foi batizado no Espírito Santo? Então, só para concluir a história, pastor. Então, isso... ela evidenciou que havia sido batizada porque sentiu algo diferente. E isso é uma experiência que não é isolada, é uma experiência da experiência de milhões de pessoas evangélicas. E isso é muito complexo. Quando eu faço meus sermões a respeito do dom de línguas, ali no Está Escrito e também na Voz da Profecia, eu recebo muito retorno de muitas pessoas. E assim, pessoas que discordam, têm uma ideia diferente, uma interpretação bíblica diferente, mas eu recebo também o retorno de muita gente que se sente liberto. Porque se a pessoa ela já foi batizada nas águas, e em tese ela não está falando línguas, é porque ela não foi batizada no Espírito Santo e ela se sente oprimida, ela se sente desmerecida, né? Colocada de lado. Eu me lembro de uma mulher que ela dizia assim para a gente no e-mail, falou assim, pastor, o meu pastor estava aqui em casa e a gente estava conversando sobre algumas coisas concernentes às decisões que a igreja precisaria tomar, e eu levantei a minha mão para dar minha contribuição e o pastor disse assim, olha, você não pode, porque você não é batizado no Espírito, você não tem o Espírito Santo, você não tem nada para contribuir. E isso fazia com que ela se sentisse inferiorizada e menosprezada. Agora, desculpe, o nosso telespectador, ele precisa entender que o batismo do Espírito Santo é uma obra contínua na nossa vida de transformação do caráter. Você não precisa ter o corpo arrepiado e começar a falar em línguas estranhas que você não entende, que outras pessoas não entendem, para você imaginar que você tem o Espírito Santo. Sabe quando que a gente tem o Espírito Santo na vida? Quando está um caos no meio do trânsito e você ainda dá a vez para outra pessoa, você está em paz no meio da tempestade porque você tem a presença de Jesus na sua vida. Quando você passa tempo com o seu filho, quando você escolhe ser melhor para com os outros, quando você ia fazer uma coisa boa, mas você percebe que lá no fundo do coração a intenção era ruim e você santifica aquela intenção para que aquele ato justo e correto tenha significado diante do céu também, e não apenas diante dos homens. Como mencionou o pastor, a maior evidência do indivíduo ser batizado no Espírito é o milagre da transformação que acontece na vida dele. No coração. O indivíduo que batia na esposa não bate mais, o indivíduo que mentia não mente mais, o outro que era corrupto não se corrompe mais. Essa é a transformação. E a gente está fazendo o que nesse processo? Permitindo que o Espírito Santo nos torne mais semelhantes a Jesus. É por isso que a gente precisa buscar a plenitude do Espírito, né? A cada dia, pedindo, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre mim, que Ele tome conta da minha vida. Tem uma ilustração que eu acho muito linda, eu não sei se é verdade ou não é verdade, mas contam essa história, né? Que a respeito daquele grande evangelista chamado Moody, né? Diz que era assim, todos os anos fazia uma comissão para definir quem seria o evangelista do ano. E todo ano escolheu o Moody. Todo ano escolheu o Moody. Ano entrava, Moody. Aí o irmão, assim, né, buscando um equilíbrio, falou assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível, todo ano Moody. Não sei, por acaso ele teria o monopólio do Espírito Santo, né, na vida? Ele falou assim, a gente pode escolher outras pessoas, ele não tem o monopólio do Espírito Santo. Aí alguém ergueu a mão e disse assim, olha, ele realmente não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio da vida dele. Então, quando o Espírito Santo toma conta de nós, não é que a gente vai ser perfeito, né? Não é que a gente não vai errar, não vai pecar, mas nós seremos influenciados pelo bom caminho o tempo todo, quando a gente permite. É por isso que não pode ser pontual. Aqui eu marquei, batizei e está... Não, o batismo do arrependimento, eu tenho o dia ali, a hora. Tem o dia, a hora, o nome do pastor, etc. e tal, é um marco importante. Para o batismo do Espírito Santo também, mas ele se estende, ele se alaga, ele se arrasta pela nossa vida e é por isso que a gente precisa buscar essa plenitude. Muito bom. Pastor, você quer Romanos fazer a leitura? Romanos capítulo 8, só apoiando o que o pastor Ivan está falando. Romanos capítulo 8, verso 14 em diante. A palavra diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
todos aqueles que são guiados se transformam em filhos de Deus. Versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E então o versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele que é filho de Deus recebe o Espírito Santo. Ou melhor, aquele que recebeu o Espírito Santo e que aceitou Jesus na sua vida e que é transformado e que entrou nesse processo de ser batizado diariamente pelo Espírito Santo, se transforma em filho. E aquele que é filho sai da escravidão, do pecado. Para quê? Para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É muito interessante como o conceito do batismo do Espírito Santo está inserido nesses versículos aqui. O Espírito Santo enchendo a nossa vida, iniciando o processo de transformação para sermos chamados filhos de Deus, filhos transformados. Esse processo é um processo contínuo. Queria só que você explorasse um pouquinho, então, a expressão que está em Efésios capítulo 5, verso 18, a segunda parte. Enchei-vos do Espírito. Então, esse é um processo que não termina. É isso. Eu tenho uma necessidade constante. Houve um momento do batismo do Espírito Santo, no momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, sou batizado nas águas e recebo agora o batismo do Espírito Santo. Mas agora começa um processo que precisa ser contínuo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Guiado e enchido todos os dias, preenchido todos os dias pelo Espírito Santo. É como o copo de água que a gente tem aqui, né? Nós precisamos constantemente encher o copo para ter água, né? Na vida espiritual é do mesmo jeito, da mesma maneira. Nós precisamos ser enchidos ou preenchidos todos os dias pela presença do Espírito Santo. Aí no versículo 18, que o pastor citou, o Senhor citou, ele diz assim, só falando da transformação, porque presença do Espírito é transformação, é mudança de vida, sempre. Ele diz assim, e não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. E aí começa a falar do processo de transformação, as coisas que aquele que é transformado, aquele que é preenchido pelo Espírito Santo tem que fazer. Mudança constante, quando nós somos preenchidos diariamente pela presença do Espírito Santo. É porque, assim, espiritualmente falando, o Ivan de hoje precisa ser melhor que o Ivan de ontem. E o Ivan de amanhã precisa ser melhor do que o Ivan de hoje, certo? É um processo, na vida a gente anda para frente, na vida espiritual a mesma coisa. Agora, é interessante, porque a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, ou seja, por contraste, eu posso saber que eu posso me esvaziar do Espírito, certo? Exato. A ilustração do copo d'água é perfeita aqui, ó, eu estou tomando água aqui, ó, esse aqui é o meu copo, esse aqui é o do pastor Ramponha, eu estou esvaziando o copo. Se eu não for lá e encher, vai chegar uma hora que vai acabar. E aí a gente volta lá no começo, no primeiro bloco, porque funciona assim, a minha vida, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo, precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, ela precisa ser direcionada, porque Deus não está atrás de talento, Deus não está atrás de eloquência, Deus não está atrás de sabedoria, Ele está atrás de um indivíduo que tem um coração que se submeta ao Espírito dele. Porque a gente pode estar falando todas as verdades bíblicas aqui, sem a unção do Espírito Santo não fará diferença nenhuma na vida da pessoa que está assistindo. Eu posso falar toda a verdade e ela não chegar no coração das pessoas. Porque quem converte, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando Jesus está falando assim, olha, encha-se do Espírito Santo, é porque não faz sentido você pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Porque é um monte de conhecimento teológico, e conhecimento teológico nunca vai salvar ninguém. A pessoa ela pode se apropriar da verdade e se perder, ela pode conhecer toda a verdade e se perder. A Bíblia não declara que os demônios até creem na existência de Deus, certo? Creem, mas nem por isso serão salvos. Você pode crer na verdade, mas se você não tiver o Espírito Santo conduzindo as tuas intenções, e eu queria bater um pouquinho nessa tecla, porque é o Espírito Santo quem santifica e quem arruma as minhas intenções. Porque eu posso fazer a coisa certa pelo motivo errado. Porque a natureza é contrária. A nossa natureza, claro, a minha natureza, sabe qual é? A minha natureza diz assim, ó,
Se eu estou sozinho e alguém me pede dinheiro na rua, eu não dou. Mas se tiver alguém do meu lado, eu faço a coisa certa, eu dou, mas talvez com a intenção de mostrar quão dadivoso eu sou para essa pessoa que está do meu lado. Então, se a pessoa está aqui comigo, eu pego e falo assim, olha, entrou todo mundo no carro, vamos orar agora, mas se eu estou sozinho, eu não oro. Então, a nossa natureza é assim, a gente é campeão no auto-engano. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo para transformar... Campeão do auto-engano é uma frase interessante. Não é? A gente se engana o tempo inteiro. Do a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é espiritual, e a gente não é espiritual. A nossa natureza é carnal. O que a gente quer? A gente quer a maçã ou o pudim? A gente quer o pudim. Não adianta. É assim que a gente é. Aí vem o Espírito Santo e vai trabalhando e vai transformando o meu paladar, vai transformando o meu gosto. O indivíduo gosta de filme de guerra, tem que ter explosão, etc e tal. Isso é o filme que eu gosto. Eu, Ivan, gosto de filme de guerra. Eu gosto. O que eu vou fazer? Agora... Jorge, essa da maçã e do pudim também. Também gostei. Duas frases para twittar. Só essas aí. Mas então, e essa é verdade, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, rapaz, se não resiste a um pudim, vai querer vencer o pecado? Não adianta. Como é que é? Você não resiste ao pudim? Você não vence o pudim, vai querer vencer o pecado? Não vence. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos, porque eu queria que a gente trabalhasse agora quais são as condições, então, para que a gente seja para a gente vencer o pudim. Exatamente, para vencer o pudim. Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Voltando para o nosso último momento do encontro de hoje, que você percebeu está muito interessante, animado, ilustrativo. Não vamos preferir o pudim, vamos preferir a maçã. É uma luta, né? É uma luta, é verdade. E sem o Espírito não tem jeito. Não tem, exatamente. Não tem jeito. Eu só queria citar o texto, nós não citamos, quando a gente trabalha essa questão dos momentos distintivos a respeito do batismo do Espírito Santo e o batismo na água, é o texto conhecido de São João, capítulo 3, verso 5. Em verdade te digo, uma resposta de Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor coloca aqui acontecimentos que eles são juntos, né? A partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sou batizado no Espírito. Quais são as condições para nós sermos batizados e recebermos a plenitude do Espírito Santo? A primeira condição, pastor, está aí em Atos capítulo 2, versículo 38. Essa primeira condição, e continuando a linha de pensamento que você leu no livro de São João, né? Aí Pedro, naquela pregação impressionante, eu acho uma das melhores pregações que eu li, não ouvi, mas li na minha vida, é aquela pregação do Pedro, com resultados maravilhosos. Lá no versículo 38, a palavra de Deus diz assim, respondeu-lhe Pedro e falou assim, arrepenti-vos, cada um de vós, sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Momento pontual também. Batismo e recepção do Espírito Santo. Agora, a primeira condição que nós precisamos é arrependimento dos nossos pecados. Essa é a primeira condição para nós conseguirmos receber o Espírito Santo na nossa vida, o batismo do Espírito Santo. Podemos aprofundar um pouquinho, rapidamente, só o que é o arrependimento verdadeiro? A melhor definição que eu já vi sobre o que é arrependimento é assim, expansão da consciência. Vou explicar. Expansão da consciência. Expansão da consciência. Então, o que é o arrependimento, né? O que é a conversão? O indivíduo, ele é o reconhecimento, a percepção de que ele estava errado. E como é difícil a gente reconhecer que a gente estava errado, né?
Como é difícil. Uma das coisas mais difíceis. Eu né? errei, eu ensinei o erro, eu pratiquei o erro, achava que estava no caminho certo e eu não estou mais. Então, a consciência ela vai se expandindo, ela vai crescendo, né? E há uma mudança de comportamento. Porque não existe arrependimento sem a mudança de comportamento. Mas quem me habilita a mudar é o Espírito Santo. Então, veja como toda obra é do Espírito Santo, porque o arrependimento não é uma coisa minha. Eu cheguei à conclusão e eu me arrependi. O Espírito Santo me convence dos meus erros, eu reconheço, ele me mostrou. Você me mostrou que isso aqui é um copo d'água, posso continuar dizendo que é um elefante e morrer dizendo que é um elefante. Agora, quando o Espírito Santo diz assim, isso aqui é um copo d'água, puxa vida, eu achava que era um elefante, mas não. Agora eu consigo, expandiu a minha consciência, eu consigo enxergar a realidade melhor. Agora é um copo d'água, agora eu expandi e agora eu entendi que isso aqui não serve para eu subir em cima dele, que isso aqui tem uma outra função. Então eu estou mudando a minha concepção do que são as coisas, do que é a realidade e de como eu vou lidar com a realidade. Então vai mudando a minha vida, vai mudando a minha característica. Para finalizar esse aprofundamento aqui do arrependimento, eu me lembrei de mais uma história aqui, porque a gente vai recebendo muita história, né, por e-mail, por WhatsApp, etc. e tal. Uma mulher que ela se sentia muito triste, muito oprimida, porque dentro da denominação dela, ela não era batizada no Espírito Santo, porque ela não falava em línguas estranhas. E o marido dela falava em línguas estranhas. Então, em tese, ele era batizado no Espírito Santo e ela não. Só que dentro de casa ele era grosso com ela, estúpido com as crianças, o indivíduo que vivia as madrugadas assistindo um monte de coisa, de violência, disso, daquilo, aquilo outro. E ela dizia assim, mas como que esse homem tem o Espírito Santo, tem o batismo do Espírito Santo e eu não tenho? Se eu não pratico, se eu não faço esse tipo de coisa, etc e tal, eu já mudei tantas coisas, ele não muda nada. Então veja que incoerência, né? Então, qual é a obra do Espírito Santo, né? É a obra do arrependimento, é a obra da mudança de atitudes, de ações, de percepção da realidade. Por isso que quando eu li isso, e que arrependimento é expansão da consciência, eu achei, para mim, uma definição muito interessante, né? Quando o indivíduo consegue entender melhor a realidade espiritual e muda diante dessa realidade. Muito bom. O Guia de Estudos apresenta duas outras evidências, ou melhor, condições do que acontece no indivíduo se ele quer receber, o que ele tem que fazer para receber o Espírito Santo. Podemos explorar um pouquinho mais? A gente tem aqui a fé na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Então, se eu quero receber, eu preciso acreditar naquilo que a palavra diz. Por quê? Porque nós precisamos obedecer a palavra e nós precisamos encher a nossa mente com a palavra que transforma, porque a palavra tem poder transformador. A única maneira de nós entendermos a obra do Espírito Santo é chegando a conhecer o Espírito Santo. A única maneira que nós temos de conhecer o Espírito Santo pessoalmente é gastando tempo para ler a palavra, que é a palavra de Deus, é inspirada, é a palavra que transforma, que muda o coração. É a voz de Deus falando no nosso coração. Esse é um ato de fé. É um ato de fé, com certeza. Um ato de fé. O indivíduo... Acreditar que a palavra é a palavra de Deus e que a palavra tem poder também para transformar. É um ato de fé. Eu acredito que essa palavra é a palavra de Deus. E eu acredito que esse Deus que está falando para mim através da sua palavra tem poder também de transformar a minha vida. E aí que está todo aquele contexto que o pastor Ivan estava falando, né? Sobre esse processo transformador, esse processo de abandono de pecado, esse processo de mudança de vida. Eu não vou mudar nunca se eu não acredito que, primeiro, que eu preciso mudar. Expansão da consciência. Se eu sinto que não preciso mudar, nunca vou mudar. Agora, se eu não sinto que eu preciso de ajuda por parte de Deus, do Espírito Santo, eu nunca vou buscar uma mudança de vida. E o conhecimento entra aqui também, né? Porque se não há uma confrontação com aquilo que é certo e com o que é errado, como há uma percepção para a mudança também? Como então, vai ter expansão da consciência? Exatamente. Por isso que o estudo da Bíblia é muito importante. A gente precisa lembrar um conceito. A Bíblia declara que a criação de tudo que existe se deu através da palavra falada, né? Deus disse e as coisas passaram a acontecer. Não existe um poder menor na palavra de Deus escrita do que na palavra de Deus falada. A palavra
de Deus, ela cria, ela recria, ela transforma, né? Então, da mesma maneira que Deus disse assim, haja luz e passou a existir luz, essa palavra, ela tem tanto poder quanto a palavra falada de Deus. E quando você entra em contato com o sagrado, com a palavra do Senhor, ela vai moldando. Por isso que a Bíblia é normativa. Ela diz para mim, Ivan, isso não pode. Ivan, isso pode. Ivan, isso você deve fazer. Isso, Ivan, é abominável. Né? É só você parar para pensar. A gente come carne. Será que a gente pode comer todas as carnes que existem? Por exemplo, eu posso comer cérebro de macaco? Eu posso comer rim de pato? Não posso ou posso? Entendeu? Devo ou não devo? Né? Eu posso fazer sopa com casco de javali? Será que Deus liberou tudo ou não? É a Bíblia que vai me dizer. Sim, pode comer o que você quiser. Ou falar assim, ó, algumas coisas pode, outras não. Será que eu posso comer carne humana? Porque carne é carne. Ah, não, é impensável. Ora, mas come de tudo, não pode comer carne humana? Quem me diz moralmente o que eu devo ou não fazer? É a Bíblia. Ela me orienta. Ela diz assim, Ivan, sabe essa crença que você tinha aqui? Está errado. Ivan, olha, não é bem assim, é 5 graus para a esquerda, não é? Agora, Ivan, se eu não gasto tempo para ler a palavra nunca vai transformar. Nunca? O fato de deixar a palavra em cima da mesa, como um amuleto, e jamais vai transformar. Porque a palavra transforma... E não vai te proteger. Não vai te proteger, porque a palavra protege e transforma quando eu guardo a palavra no meu coração. Não existe ser guiado pelo Espírito se não temos a palavra. Exatamente. Porque o Espírito guia através da palavra. Sabe, pastor, ontem estava conversando com alguém e falava assim, pastor, eu gasto muito tempo em leituras diversas. Eu leio aí como se diz? Gibis. Eu leio revistas, eu leio aquilo lá e também eu leio a Bíblia. Pensei, como também você lê a Bíblia? Você está colocando revistas mundanas, revistas de humor, você está colocando, perguntei para a pessoa, você está colocando no mesmo nível aquelas revistas que você lê diariamente, no nível da Bíblia? Falou, olha pastor, uma pessoa assim, honesta, eu sinto assim que a leitura me faz bem. Não importa o que... Não importa o que eu esteja lendo, a leitura faz bem. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, a leitura faz bem. Você tem dois tipos de leitura. Aquela que você alimenta o intelecto e aquela que você alimenta a alma. A única leitura que alimenta a alma e que transforma o coração é a palavra viva de Deus, palavra transformadora de Deus. É a única palavra que tem esse poder. Então não é a mesma leitura. Você colocou um detalhe interessante porque como nós hoje vivemos no mundo digital, nós recebemos muita coisa, muitas informações, muitas matérias que nos enviam, que são até interessantes, mas têm um fundamento muito existencialista, né? Antropocêntrico. Exatamente, que em realidade não vai mudar aquilo que nós precisamos mudar. Se não há fundamento da palavra de Deus naquilo que foi escrito, eu recebo 10 dicas para isso, 10 coisas que você não deve deixar de fazer, coisas que você diga não, sabe? Então, existe muita coisa que está vindo e é interessante a sua reflexão. Sabe que tem muitas pessoas que baseiam a sua experiência espiritual nas redes sociais. Nós acreditamos, nós fazemos, o pastor Ivan envia aqueles vídeos todos os dias, nós escrevemos no Twitter, mandamos vídeos, eu também faço os vídeos assim como o pastor Ivan, só que em espanhol, e nós enviamos, e a gente recebe muito retorno das pessoas. Agora, tem uma coisa que me incomoda, não sei, Ivan, se também acontece contigo, mas tem uma coisa que me incomoda. Embora a gente baseie as nossas falas daqueles vídeos na palavra, tem pessoas que falam assim, pastor, eu fiz meu culto contigo hoje de manhã. Por que as pessoas fazem o culto comigo? Eu estou transmitindo a palavra. Então, eu respondi para várias pessoas, olha, faz o culto, beleza, você vê, você ouve o que eu estou falando, mas o teu culto pessoal, aquele culto que transforma, tem que ser baseado na palavra. Muito legal. Não nas experiências
de terceiras pessoas, senão na palavra, porque senão o Espírito Santo não tem, assim, não é que não tem poder para transformar, eu ia falar não tem poder para transformar, o Espírito Santo transforma, Sim. mas nós não estamos permitindo o Espírito Santo agir de uma maneira muito mais poderosa, porque nós estamos baseando a nossa experiência na experiência de outros e não centrada na palavra. Isso que você falou é muito legal, pensar nisso. Algumas pessoas têm a sua experiência nas redes sociais e aí vão absorvendo todas as coisas. Então, muito legal essa reflexão. E a profundidade espiritual da pessoa vira uma poça d'água, né? Porque não é a experiência dela, é a do pastor Ramponha. Então, é comida pré-mastigada, né? A gente não ia querer comer uma comida pré-mastigada, né? Eu mastigo e dou para você. Mas espiritualmente é muito isso que acontece. Eu fico pensando o seguinte, a vida da pessoa é miserável, o casamento está acabando, os filhos estão perdidos, a pessoa tem depressão, nada vai dar certo, mas a pessoa não para de ler notícia. Sabe, eu leio notícias, mas nenhuma delas me transformou ou ajudou a minha relação com os meus filhos. Ler as revistas de jornais, etc., estar bem informado, nunca me fez uma pessoa melhor, nunca. Me fez uma pessoa, talvez, com ideias. Essas ideias que as notícias me deram não transformaram o meu coração. Pastor Ivan, de acompanhar coisas, né, além das notícias, mas de acompanhar, você usou aí, eu acho que foi muito legal. Está acontecendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, e eu tiro tempo para acompanhar publicações que um colocou, que o outro colocou, que o outro colocou. Que é uma diferença muito grande entre uma pessoa informada e uma pessoa transformada, pastor. Ou seja, nós podemos estar muito bem informados da realidade, atualidade, mas provavelmente nós não estejamos transformados pelo poder do Espírito. Uma diferença muito grande, né? Eu li uma frase, só para encerrar minha participação aqui, que diz assim, quando você encontra uma pessoa, quando você encontra uma Bíblia toda destruída, né, usada, provavelmente essa pessoa, o dono dela não está destruído, né? Então, quando você vê a pessoa que passa tempo, né, com a palavra de Deus, então é assim, se a tua vida está muito ruim, é com a Bíblia que você tem que passar tempo, porque o Espírito Santo vai usar a Bíblia para transformar a sua realidade. Vamos sublinhar essa frase, se a sua vida está ruim, se você passa por um momento de dificuldade, é na Bíblia que você precisa passar tempo, é com a Bíblia. Só quero citar para a gente concluir, porque a gente não trabalhou, a outra condição é sermos obedientes. Então, só vou citar o texto de Atos, capítulo 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A outra condição é a obediência. Vamos ver se a gente trabalha no próximo, pelo menos para dar uma pitadinha aí do que é a obediência. Quero agradecer muito, pastor Ivan, pastor Jorge, nos encontraremos no próximo programa. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo. Nós queremos mais uma vez abrir o nosso coração para que haja uma transformação em nossa vida, o milagre da transformação. Clamamos por isso. Amém. Pedimos uma bênção sobre cada telespectador neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jamais esqueça as palavras de Jesus, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro no programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.